Algumas profecias indígenas já avisavam a vinda de seres de outros mundos, mas os indígenas não poderiam imaginar o peso do novo mundo. Entre 1496 e 1501, possivelmente em Oluta, Veracruz, filha de um poderoso cacique do povo Cupainala e uma nobre indígena chamada Simautli, da qual se dizia que era jovem e preciosa, nascia Malitzin. Por fazerem fronteira com povos de língua nauá, ela também foi chamada de Malinali, em honra à deusa da erva. Com o tempo, ela ganhou o nome de Tenepal, que significa aquela que fala com vivacidade. A vida dela parecia ter sido boa, até que um dia, os cobradores de impostos que vinham da parte de Montezuma chegaram à sua cidade e, não recebendo tributo no valor esperado, prenderam o pai dela e depois resolveram sacrificá-lo. Mi padre foi sacrificado com injurias a las máscaras sacrilegas en la piedra ceremonial. Un facón de obsidiana le arrancó el corazón, cuando aún latía, y por las escalinatas del templo consagrado rodó su cuerpo herido, se vertió su sangre, se fue golpeando la noble calavera en cada piedra. E assim, Malinali aprendeu a odiar os mexicas, seu imperador e os seus deuses. Mitatli, muerto, abierto en dos como un animal. El horrible pájaro imperial de hocico bermejo matou a mi padre. El horrible poder de México Tenochtitlán. Mais tarde, a mãe dela voltou a se casar e teve um outro filho. E a menina passou a ser um estorvo para o novo marido da mãe dela. Então, ele acabou vendendo ela para um grupo de traficantes de escravos. Depois de uma guerra entre os maias e os mexicas, ela foi dada como tributo a um cacique maia de Tabasco. Como ela era ainda muito jovem, ela rapidamente aprendeu a falar com fluidez a língua maia e yucateca, além do seu idioma materno, o nauá. Houve uma batalha em Centla. Os indígenas acabaram perdendo para os espanhóis, e 20 virgens foram dadas de presente para os novos amos. Os espanhóis eram homens barbudos, muitos chegavam doentes, sem imaginar o novo mundo que eles encontrariam pela frente. Ainda que na nossa imaginação, o nosso mundo era uma espécie de terra prometida, um jardim do Éden, os invasores chegaram dispostos a saquear uma selva, onde eles ignoravam tudo: plantas, insetos, répteis, aves, mamíferos, pessoas. Tudo era desconhecido para eles, tudo era novo para eles. Se comunicar era um grande obstáculo. No início, eles faziam sinais, mas os sinais não poderiam traduzir ideias complexas. Hernán Cortés de Monroy Pizarro Altamirano I era marquês del Valle de Oaxaca. Ele foi um militar espanhol que liderou a expedição pela invasão. Foi neste contexto que ele desde Cuba trazia consigo 2 indígenas maias, capturados e feitos escravos. Um de nome Melchor, também chamado de Melchorejo, e o outro chamado Juliancillo, e fizeram deles tradutores. Mas um encontro providencial ajudou muitíssimo as coisas. Um pouco antes de desembarcar, na ilha de Cozumel, eles viram alguns nativos se aproximando a bordo de uma canoa. Preparavam-se para repeli-los quando um dos indígenas começou a gritar algo que os deixou atônitos. Dios Santa Maria Sevilla era um sobrevivente da expedição, que naufragara 8 anos antes, um clérigo de Ubeda chamado Jerônimo de Aguilar. Frei Jerônimo era pequeno e moreno, barbeado e vestia como nativo. Os espanhóis não teriam reconhecido se não fosse aqueles gritos. Após seus longos anos de cativeiro, ele falou melhor o idioma dos nativos do que o espanhol. A felicidade de completar o ciclo dos idiomas que eles precisavam acabou quando eles descobriram que ele falava somente o idioma local, Chontal Maia de Tabasco, enquanto completamente ignorava o nauá. Entre as 20 jovens que foram dadas a Cortés como escravas sexuais, a adolescente Malinali era uma das escolhidas.
Ela era jovem e bonita, e Hernán prontamente aceitou todas as 20 jovens. Antes de distribuí-las entre os seus, ele mandou batizá-las, já que se considerava muito católico. Pela semelhança entre Malinalli e Marina, os espanhóis a chamaram de Dona Marina, já que ela deixaria de ser menina para passar a ser uma mulher. Sendo assim, segundo eles, agora eles tinham 20 novas almas para Deus, mas esqueceram de mencionar que haviam 20 novos corpos adolescentes para eles. Muito desenvolta e para surpresa dos espanhóis, a menina era bilíngue e, segundo Bernal Díaz de Castillo, cronista e testemunha ocular da história, ela prontamente chamou a atenção deles. Bernal escreveu: ela era bonita, alerta e ativa. Hernán a entregou a Alonso Hernández Portocarrero, um dos capitães mais reconhecidos da expedição. Logo, ele voltaria à Espanha e, ao perceber que a moça era bilíngue, a deixa por seu valor como intérprete do idioma maia e nauá, como complemento ao espanhol Jerônimo de Aguilar, o náufrago. Assim como o uso dos 3 idiomas e 2 intérpretes, foram realizados todos os contatos entre espanhóis e mexicas. Até Malitzin aprendeu espanhol. Assim, com o uso de 3 idiomas e 2 intérpretes, foram realizados todos os contratos entre espanhóis e mexicas. Até Malitzin aprendeu espanhol. Dizem que, com isso, Jerônimo passou a ter inveja e raiva de Malitzin, inclusive havia tramado contra ela. Mas nada disso teria efeito. A moça havia se tornado amante de Cortés. Como amante de Hernán, e sem saber exatamente os passos que ele daria a seguir, de tudo o que aconteceria, ela cada vez mais aconselhava fielmente os espanhóis sobre os costumes sociais e militares dos nativos. E desempenhou tarefas de inteligência e diplomacia, desempenhando um papel relevante durante a primeira parte da invasão. Com Cortés, ela teve um bebê mestiço, que deram o nome de Martín Cortés. E em 1522, Malinalli hospedou em uma casa que Cortés construiu para ela em Coyoacán, bem perto da capital mexica. Uma curiosidade para os amantes da arte: Coyoacán é a cidade que nasceu Frida Kahlo. Antes mesmo de Martín completar 1 ano, Hernán casou Malinche com Juan Jaramillo. Ela teve uma outra criança, desta vez uma menina que eles a chamaram de Maria Jaramillo. Ainda em resguardo, Hernán Cortés a levou para Honduras para acalmar uma rebelião que havia começado ali. Depois disso, as informações sobre a vida e morte dela são muito escassas. Se acredita que ela tenha morrido de varíola em uma epidemia que teve em 1528 ou 1529. Já um historiador disse que ela estava viva até pelo menos 1551.